Apocalipse. Hoje nós terminaremos o estudo do capítulo 2 de Apocalipse. Hoje nós leremos os versículos 18 a 29, que é a carta à igreja de Tiatira, a quarta carta que nós estamos estudando, né? Então nós podemos recapitular aí que todas as vezes, de maneira geral, Jesus ele sempre revelava sua palavra às igrejas, mostrando aquilo que elas faziam correto e aquilo que elas tinham que corrigir, e mais uma vez não será diferente na igreja de Tiatira. Para você que ainda não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você assista, faça os estudos, anote, registre. Para você que está aqui agora, que já assistiu tudo, não esqueça de fazer a sua oração, pedir a Deus para que Ele ilumine a sua mente agora nesse momento, que não haja distrações no seu estudo, porque compreender a palavra de Deus nunca foi tão urgente, imaginando-se, entendendo-se que cada dia que passa o fim está próximo. Então é importante que nós saibamos quem é Cristo, quem é Deus de verdade, em momentos de dificuldade, para saber qual é a resposta que a palavra de Deus tem para cada uma delas, em momentos de alegria também. Enfim, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus através do estudo, da meditação da sua palavra. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá no capítulo 2. Tinha marcado aqui, nós vamos ler a última carta, que é dos versículos 18 ao 29. Está escrito o seguinte: e aonde da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tem contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem como nos sacrifícios da idolatria. E dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Beleza? Nessa passagem que nós lemos aqui, vamos meditar em algumas coisas importantes sobre essas passagens. Primeiro, sempre nós fazemos aí a hermenêutica do texto, conhecer um pouco mais a cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira é uma cidade marcada pelo comércio. Tinha muitos mercadores, pessoas envolvidas com fabricação de tecidos, pintura e cerâmica. A Lídia, por exemplo, era a cidade de Tiatira, se vocês lembram. Enfim, essa era a cultura da cidade. Diferente das outras que nós estudamos até o momento, marcadas muito pela parte religiosa, de idolatria. Não que essa aqui não tinha, mas não era grande marco da cidade, né? Então essa é a cidade de Tiatira. Quem está falando com ela e as características sobre Filho de Deus, chama de fogo, a gente viu aí que sempre a introdução dessas cartas se refere às características de Cristo do capítulo 1 de Apocalipse que nós estudamos. Então é Cristo que está falando com a igreja. Ele também, assim como nas outras, conhece as boas obras, a caridade, o serviço, a fé e etc. Tudo aquilo que a igreja tinha. Inclusive, um detalhe interessante desta igreja de Tiatira é que ela não só estava na obra, como ela também estava melhorando, evoluindo. Olha que interessante, porque aqui no versículo 19 diz que as suas últimas obras são mais do que as primeiras, né? A gente não tem como bater o martelo se isso é no sentido de maior em quantidade, mais em trabalho, mas se mais está sendo utilizado aqui é porque melhorou em algum aspecto. Então essa era uma igreja que estava em evolução naquilo que ela já fazia de correto.
Porém, como não diferente das outras, ela também tinha algo para corrigir. Nessa igreja de Tiatira, o que ela precisava corrigir era a tolerância que ela tinha com Jezabel. E aí diz sobre ela se dizer uma profetisa, que ela ensinava, enganava, levava as pessoas a se prostituírem, comer os sacrifícios da idolatria. Enfim, Deus chama ao arrependimento a isso. Mas o que quer dizer isso? Né? Quem era Jezabel? O que isso vai refletir na nossa vida? Então vamos em partes. Primeiramente, Jezabel. Para quem não conhece Jezabel, uma das piores pessoas da Bíblia, a pior mulher com certeza da Bíblia, a história dela é narrada em 1 Reis e 2 Reis. Você pode depois fazer uma leitura mais detalhada sobre a história, mas ela era a mulher de um dos reis de Israel, que foi o rei Acabe. E a Jezabel, ela era uma mulher que era muito... ela era que mandava, na verdade, no reino. Acabe era muito submisso a Jezabel, e Jezabel que determinava o que tinha que fazer ou não. Para você ter ideia, tem a história, uma das histórias conhecidas de Jezabel, é o que ela faz com Nabote. Não sei se vocês se recordam da história, mas o rei Acabe encontrou Nabote. Nabote tinha uma vinha ao lado do palácio, perto do palácio dele, e ele queria possuir aquela vinha, e ofereceu a ele a troca por um lugar melhor, uma vinha melhor, ou então pagar em dinheiro. E aí Nabote não aceitou. Ele ficou triste, não estava nem comendo direito por causa daquilo. E aí Jezabel perguntou a ele: o que está acontecendo? Por que você está assim? Aí ele explicou a história, que Nabote não queria vender. Jezabel começou, maquinou e projetou e executou o plano maligno dela de matar Nabote. Ela coloca Nabote diante do povo, faz com que outros 2 servos de Belial, um deus a que ela servia, que não era o Deus de Israel, para testemunhar contra ele, e o povo então apedrejava, apedrejar Nabote e matá-lo. Então ela utilizou os recursos que ela tinha, com o poder que ela tinha, para causar naquele homem, para levantar naquele homem um falso testemunho, e o matou. Com isso, Nabote morto, ela falou para Acabe para ele ir lá possuir a terra que era de Nabote. No que ele estava indo, Deus fala com o profeta Elias, que é o profeta contemporâneo dessa história, para que ele fosse lá em Acabe e dissesse a ele: ô Acabe, é o seguinte, esse é o recado que Deus está te passando, que nessa terra comerão a sua carne, o seu sangue, os cachorros lamberão o seu sangue nessa terra aqui. E as de Jezabel, em uma outra região, que eu não me recordo agora o nome, mas que também a morte seria da mesma maneira. O rei Acabe orou, pediu a Deus para que aquilo se afastasse dele. Deus concedeu, mas Jezabel não servia a Deus. E, enfim, o dia chega onde a Jezabel, ela morre, e morre de maneira terrível, porque ela, no momento já, depois de alguns anos, estava no palácio, e aí então Jeú, que foi chamado por Deus para cumprir a justiça que ele tinha profetizado na época do profeta Elias, e ele então chega na cidade. Ao entrar nas portas da cidade, a Jezabel pergunta a Zimri, que era o rei ali no momento, e diz para ele assim, uma palavra no sentido de que ele está vindo na paz, ele está vindo aqui para fazer a mesma coisa que você fez, porque Zimri, ele tinha tomado o reino matando o rei, e Jeú estava vindo para fazer a mesma coisa. E aí então, com aquela palavra, Zimri fala para alguns eunucos que estavam ali a favor dele jogarem ela pela janela do palácio, e a Bíblia narra que ela cai daquela altura e que o seu sangue espirra sobre os cavalos e sobre a parede. E ainda Jeú, que tinha entrado, passa com as carroças por cima dela e a atropela, de tal maneira que quando Zimri fala assim: vamos enterrar porque aquela maldita lá ela é filha de um rei, os eunucos, os seus servos de Zimri, chegaram lá e viram que não sobrou nada. Sobrou só a caveira, as mãos e os pés. Não tinha mais nada dela para poder aproveitar, para poder enterrar. E ainda os
cachorros vieram e lamberam aquele sangue, lamberam aqueles restos da Jezabel, e ainda aquele resto serviu como esterco para Israel naquele momento. Então olha que morte terrível, mas também para uma pessoa terrível. Onde eu citei a história de Nabote aqui é apenas um caso. Ela levava o povo a idolatrar, a se afastar de Deus, a se prostituir, enfim, essa era Jezabel. E aqui em Apocalipse, quando faz referência a Jezabel, está fazendo referência a essa Jezabel, a esse espírito dessa Jezabel. Há pessoas que, da mesma forma como aquela Jezabel fez com a nação de Israel, as Jezabéis de hoje, elas são as mulheres que levam as pessoas a acreditarem que elas são profetisas, são autoridades espirituais, mas que na verdade fazem o povo a pecar, a prostituir, a se afastar de Deus, da vontade de Deus de fato. E ensina o povo isso ainda. Como reconhecer uma Jezabel na sua igreja, por exemplo? Como reconhecer pessoas que têm que fazem aquilo que a igreja de Tiatira estava fazendo? Porque o que Jesus tinha contra essa igreja, é que ela tolerava esse tipo de Jezabel lá dentro. E nós não devemos tolerar, então, esse tipo de comportamento dentro da igreja. Nós devemos, na verdade, afastar as pessoas que ensinam heresias e que levam o povo a pecar, porque isso causa consequências muito piores do que qualquer outra. Então, para reconhecer, você pode reconhecer Jezabel na sua igreja de duas maneiras. É importante atentar-se à maneira de viver da pessoa. Também em Hebreus 13, quando fala das lideranças, dos pastores, é importante que nós venhamos a manter uma análise, uma avaliação sobre o modo de viver da pessoa, para praticar, para viver conforme aquela pessoa, para imitá-la, ou para compreender que ela não é uma profeta ou uma líder de verdade instituída por Deus. Assim também como dá para reconhecer quando você vê o objetivo do ensino daquele líder ou daquela líder, se está sendo levar as pessoas a Deus ou levar as pessoas aos homens. Então essa é uma grande diferença. Inclusive em Corinto acontecia isso, pessoas discutindo sobre se era de Paulo e de Apolo, e Paulo, um homem sério com Deus, falava que eles não eram nada porque Deus dava o crescimento. Então esse tipo de ensino que tem que vir de um líder fiel a Deus. Agora o espírito de Jezabel é dessas pessoas que não levam as pessoas a Deus, mas sim a ela ou a outros líderes. São pessoas que afastam a gente da vontade de Deus e que nos levam a pecar, nos consente a pecar. Isso é muito perigoso, irmãos. O que está sendo falado para Tiatira aqui é algo muito atual. A igreja ela não pode ser uma espécie de adaptadora das vontades das pessoas para que as pessoas se adequem, se insiram na religião ou naquela igreja específica. Quando eu vou tomar um remédio amargo, às vezes eu coloco mel, uma balinha doce, algo para amenizar aquele amargor. Só que o evangelho não é para ser feito desse jeito. O evangelho verdadeiro ele é um evangelho que passa para as pessoas da maneira como ela deve ser. Você deve ser verdadeiro, ainda que doa. Doa naquele momento, mas é para salvação. É a verdade que liberta. Então as religiões, você que é líder, você que é cristão, ao levar a mensagem, você sim precisa ter habilidade para poder utilizar as melhores palavras, não ofender, não desrespeitar. Todavia, a sua palavra ela deve ser sim, sim ou não. O que passa disso é procedência do maligno. A sua palavra deve ser não para agregar mais pessoas, não para aumentar qualquer tipo de métrica secular. A sua palavra tem que ser o Evangelho, porque é só o Evangelho que salva. A Bíblia diz em Romanos 1,16 que é só o Evangelho que tem poder para salvar. Então, se você não anuncia o Evangelho verdadeiro, o que está acontecendo ali é um ego de você achar que está ganhando pessoas e a pessoa sendo enganada, achando que está vivendo o verdadeiro Evangelho, quando na verdade ela está vivendo o Evangelho dela e que aquele Evangelho não tem poder para nada. Por isso é importante essa correção de Cristo à igreja de Tiatira, para que essa igreja ela não tolere esse tipo de comportamento de Jezabel, que
tolera pecado, que tolera misturar as coisas, aceitar qualquer coisa. A palavra da igreja tem que ser uma palavra direta, verdadeira. Ainda que doa, ainda que as pessoas queiram sair da igreja, que saiam. Mas nós temos que preferir anunciar a verdade do que qualquer outra coisa. Esse é um recado que Jesus está passando para Tiatira e que é muito atual, muito aplicável para nós. Bom, seguindo mais em frente, a gente vê outras coisas interessantes. Por exemplo, no versículo 23, Deus nos fala que é bom sempre reforçar que Ele conhece as intenções do coração. Não adianta justificar falando, mas eu não afasto Jezabel, ou eu não sou Jezabel na igreja, mas fazer isso apenas de maneira aparente, né? Mostrar isso, mas não ser verdadeiramente. Porque Deus conhece corações, Deus conhece pensamentos. É sempre bom lembrar disso, é sempre bom lembrar do que o salmista disse, né, que não existe a possibilidade de se esconder de Deus. Né? Então, é o que a gente consegue enxergar aí também no versículo 23. No versículo 24, algo também interessante é o que significa as profundezas de Satanás. As profundezas de Satanás aqui, até dentro do contexto, dá a entender que são as palavras, as doutrinas ensinadas que eram hereges. A palavra de Jezabel, que era mentira, que adocicava, que passava a mão, que se adequava, que se adaptava às pessoas pecadoras, mas que não era verdadeira, não é? Que fazia as pessoas idolatrarem. Inclusive, a gente tem aqui que falar que levava as pessoas a idolatrar outros deuses e a comer sacrifícios de outros deuses. Naquela época, as carnes vendidas nos açougues eram carnes, muitas delas utilizadas em sacrifícios a deuses pagãos. E muitos havia-se de discussão se podia ou não comer esse tipo de carne. Paulo, inclusive, fala sobre isso em Romanos. E nesse estudo, nessa orientação de Paulo, dá a entender que é interessante para que a pessoa tivesse a fé forte, que não se abalasse por isso, podia comer tranquilamente, mas que deveria se atentar ao cristão mais fraco, com a mente um pouco mais fraca com relação à lei, e se fosse mais saudável que aquele mais forte, não comesse a carne para não escandalizar aquele seu irmão mais fraco. Enfim, então aqui você via que Jezabel levava as pessoas a fazer tudo isso sem consciência, sem pensar em Deus, apenas em si próprio, não é verdade? Então as profundezas de Satanás era essa doutrina, né, herege, né, que as pessoas então estavam seguindo por tolerar esse tipo de comportamento dentro da igreja. Mas no final do capítulo aí, nós temos duas palavras que são muito positivas para nós. A primeira que eu gostaria de ressaltar é a promessa, que é feita em diversas passagens da Bíblia, que é a promessa de que nós também regeremos com poder sobre as nações, nós compartilharemos deste reino como um rei, né? E isso é uma palavra maravilhosa para quem se guardar, para quem não tolerar a Jezabel. E obviamente quando nós não toleramos a Jezabel não gosta, às vezes causam-se divisões na igreja, mas a gente tem que levar a sério o Evangelho, ainda que doa, ainda que nós percamos isso, mas para valorizar aqueles que realmente têm um compromisso com o Evangelho verdadeiro. Então a promessa de que as pessoas que se guardam reinarão com Ele, poderão participar disso, e isso existe em diversos outros momentos, e mais uma vez reforça que é com Cristo, quando no versículo 28 ele fala sobre a estrela da manhã. A estrela da manhã, aquela estrela que aparece logo quando o amanhecer está chegando e o céu está mais escuro, a noite está no seu momento mais escuro. E isso é uma mensagem para a gente de que não importa a situação da sua vida, não importa como que a igreja vai se portar diante desse momento que nós estamos vivendo agora, na epidemia ou em qualquer outro momento da história. Pode ser que piore as coisas e a tendência é que piore, mas é quando estiver mais escuro, Ele nos dará a estrela da manhã. Nós estaremos com Cristo, Ele virá e nos salvará, né, de qualquer outro tipo de dano, de dor. E essa salvação é por toda a eternidade. Então nossos estudos do capítulo 2 de Apocalipse terminaram.
Nós vamos para o capítulo 3 na próxima aula. E nesse estudo específico, mais uma vez, eu peço para que os irmãos tenham uma reflexão sobre o estudo, sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo ensinado, para que você na sua casa possa entregar a sua vida para Cristo, possa, por mais que seja doloroso a verdade, arrependa-se. Quantas famílias eu vejo que não resolvem problemas nunca por causa de orgulho, por causa de mentira, por causa de adultério, enfim, isso não deve ser tolerado dentro de casa, não deve ser tolerado na igreja. O Evangelho verdadeiro ele transforma, mas ele utiliza da verdade, porque só a verdade pode libertar. E essa verdade é Cristo Jesus. Beleza? Então nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.